Elevemos a Deus uma palavra de oração nesse instante. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao teu santo nome, pois entendemos que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. E nessa noite, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos, é uma demonstração que a tua bondade e a tua misericórdia tem nos alcançado. Te louvamos a Deus por esse privilégio que o Senhor nos tem dado essa noite, ó Deus, de estarmos aqui reunidos como tua igreja, como teu povo, a fim de te prestarmos o nosso culto, a fim de te adorarmos, bendizemos ao teu santo nome, engrandecer o teu santo nome e aprender mais aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Te pedimos que o Senhor seja conosco nessa noite, que tudo que aconteça, ó Deus, desse local, nesse recinto, no meio da tua igreja, ocorra para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa todas as famílias aqui representadas e todos quanto ainda estão a caminho. Que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome santo do teu Filho Jesus, a quem temos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a igreja diz amém. Façamos todos juntos a leitura do introito bíblico que encontra-se no texto de Salmo 4, versículo de número 3. Todos juntos. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Que essa certeza do salmista também possa ser uma certeza para cada um de nós, de que quando clamarmos a Ele, quando buscarmos a sua presença, Ele há de nos ouvir. Passaremos nesse instante, aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé e juntos elevarmos a Deus um momento de louvor e adoração com o ministério de louvor. Também quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvemos ao Senhor.
pedir. Menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranga com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranga com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Você pode pedir isso essa noite. E menos de mim. 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 Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele gosta de um coração quebrantado e contrito. O Senhor se achega. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele, lá no seu alto e sublime trono, Ele se compadece e está com aqueles que são contritos e quebrantados de coração. Amém? Nós vamos cantar e declarar: pela cruz Ele me chamou, gentilmente Ele me atraiu. Quebrantado. Olha para a cruz eu vou, o seu sofrer vai
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Querida, a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos que nós, quando éramos ainda seu inimigo, o Senhor nos amou. E é tão fácil perceber como nós somos, quando nós somos inimigos de Deus. A palavra do Senhor diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, todas as vezes que nós amamos mais o mundo do que a Deus, nós somos inimigos de Deus, querido. Mas a palavra também diz que, ainda em Romanos, Paulo vai dizer que o primeiro Adão, ele veio e pecou. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio e foi obediente até a morte e a morte de cruz, querido. Por amor de nós e por obediência ao Pai, nós vamos declarar que Jesus, nessa noite nós vamos declarar que o pecado de Adão, ele nos tirou da presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus, através da sua obediência, nos inseriu mais uma vez na sua presença. Nós vamos declarar: eu quero conhecer Jesus e ser achado dele. Se eu obedece tudo
Aleluias. O Senhor Jesus, querido, Ele nunca te abandonou. O nosso amado Jesus, Ele nunca nos deixa só. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É bem verdade que Ele nos alertou em relação a tudo isso que está acontecendo nesse período de pandemia, de desemprego. Ele disse: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Querido, o que nós estamos vendo é uma falta de amor, uma frieza no coração, uma falta de misericórdia. Autoridades fechando comércio, fechando igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele não nos abandona, querido. Os homens podem até falhar conosco. A nossa mãe um dia vai embora. Até a natureza. É natural isso. Nossos pais um dia vão embora. O nosso cônjuge, nossos filhos. Mas o Senhor Jesus, Ele nunca nos deixa, querido. Porque a promessa dEle está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você está aqui nessa noite, está se sentindo só, eu queria te dizer o que está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus está contigo, querido. E Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Esse vai te consolar e vai fazer nós lembrarmos que nós não somos nada, que nós dependemos de Deus. E que o Senhor Jesus, esse sim é fiel, esse sim não falha jamais. O Senhor Jesus, esse sim não nos abandona. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, Ele não falha jamais. Ele é fiel. Os homens podem se corromper. Os homens brigam pelo poder, tramam pelo poder, mas todo poder, querido, é de Deus. A sua palavra vai dizer que Jesus Cristo tem todas as coisas, tem o controle na palma da sua mão. A sua palavra vai dizer que a autoridade que é constituída por Deus, querido. Deus não é pego de surpresa, querido. O Senhor Jesus, Ele entra na hora certa. Ele intervém na história na hora certa. E talvez essa noite você esteja aqui, esteja passando por alguma situação. Querido, saiba de uma coisa: tudo está no controle de Deus. O que você precisa fazer nesses momentos de tribulações, dificuldade que nós estamos passando, é depender mais de Deus. E cantar isso que nós estamos cantando, que o Senhor Jesus é melhor e maior do que todos e do que tudo, e Ele não falha jamais. Adore ao Senhor, querido, na beleza da sua santidade. Exalte ao Senhor nessa noite. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Passaremos agora ao momento onde temos a oportunidade de expressar, aqueles que desejarem, seus agradecimentos e os seus pedidos. Nossa irmã Anne. Graça e paz, irmãos.
Amém. Eu queria pedir oração para uma amiga da minha mãe. Eu já tinha compartilhado com as mulheres no grupo, mas ela foi diagnosticada com Covid, ela e o esposo. O esposo se recuperou, ficou bem, e ela agravou. E anteontem foi transferida para a UTI, e os médicos estão tentando, né, de tudo para não precisar entubar, mas a saturação dela não melhora. Quem? É uma amiga da minha mãe. Ah, sim. E aí, vamos orar para que Deus faça a vontade dele, né? Se for da vontade dele, que ela se recupere. Mas nós cremos, né, que Deus ele pode todas as coisas. Amém. Há mais alguém que deseja fazer um pedido ou agradecimento? Nosso irmão Flávio. Boa noite, graça e paz. Amém. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecemos a Ele porque Ele não perdeu o controle de nada. A gente que pensa, eles que pensam que Deus perdeu o controle, mas tudo está em suas rédeas. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas Ele diz uma palavrinha bem legal que diz, tende bom ânimo. Ele diz para nós que estamos aqui agora, neste momento, para todo o seu povo, para nós termos bom ânimo, porque tudo está no seu controle. Não cai uma folha sequer se não for da permissão de Deus. Verdade. Então, que nós possamos ter a convicção que Deus está no controle de tudo e que tudo está correndo como Ele quer. Ele não perdeu nada de controle. Amém? Amém, amém. Há mais alguém que deseja fazer um pedido ou agradecimento? Nosso irmão Margarete Siqueira. Agradecer ao Senhor. A paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor pelo dia, quero agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu familiar, na vida de todos os irmãos que aqui estão. Quero pedir oração por uma vizinha de mamãe, que ela está internada com Covid, está entubada. É uma jovem senhora e o marido dela está também acometido, mas está em casa, está acometido da doença, mas está dentro de casa. E, enfim, eu quero pedir, sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E sabemos também que tudo é da vontade dEle, né? Que Ele faça segundo o querer e a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém, amém. Há mais alguém que deseja fazer um pedido ou agradecimento? Nosso irmão Jairo. Queria fazer um pedido para uma familiar de Grace, que nessa chuva, ela mora aqui em Afogados, na 3 de agosto. Nessa chuva, a água entrou na casa dela e ela perdeu praticamente tudo, né? Eu queria pedir oração, ela passou quase 1 hora conversando com a irmã Grace pelo celular, né? Falando da palavra, e ela, graças a Deus, resolveu voltar para Jesus. Amém. E que Deus possa estar afirmando ela, e se Deus permitir, domingo ela estará aqui conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém, meus amados? Vamos orar então. É nosso irmão Aquiles. Eu queria graça e paz, igreja. A gente está perto aí de voltar às aulas na escola, nas escolas públicas, não, nas escolas do estado e algumas municipais, né? E aí a gente teve, até então estava muito tranquilo lá na minha escola, e aí um dos colegas, nesse momento, está internado. Eu queria pedir que a igreja estivesse orando por ele. Tem alguns dos professores estão bem tranquilos, né, em relação à volta, mas alguns estão realmente em pânico, né, com muito medo. Acredito que tem alguns que realmente não estão tão preocupados, né, com a volta, mas alguns realmente estão com medo de voltar. Esse colega, por exemplo, era um dos que estavam afastados, mesmo assim contraiu Covid, é hipertenso, está internado, né, com um pulmão relativamente comprometido. A notícia de hoje foi notícia de melhora, né, em relação ao dia de ontem. Eu queria pedir que a igreja estivesse em oração, não só para que esse professor se recupere, mas que todos os demais, porque não é muito divulgado na imprensa, mas nos grupos de WhatsApp dos professores a gente vai vendo quase todos os dias alguns dos professores da rede estadual de Pernambuco vindo a óbito em razão do Covid. Então, que a gente possa continuar orando, tendo misericórdia, para que a vida desses professores e das suas famílias sejam guardados pelo Senhor. Amém. Nossa irmã Edivânia, depois a nossa irmã Júlia. Graça e paz, irmãos.
Eu quero pedir oração pelo irmão Severino Farias. Ele é pai do pastor Ricardo Farias. Hoje a nora dele colocou no grupo que os médicos deram 72 horas para ele reagir. Ele está sendo entubado. Então, que os irmãos orem pela vida dele. Orem também pela vida de uma amiga de manhã, chamada Marli, que também está com Covid. Está precisando das nossas orações. E também pelo pastor Gildo e a irmã Ana, que também estão com Covid e estão precisando de orações. Pastor Gildo é o coordenador da Cristolândia, ele está na UTI com Covid. A irmã Ana também está com Covid e boa parte dos radicais estão com Covid. Por essa razão, a Cristolândia não está tendo atendimento. Então, vamos orar. Eles têm contato direto e não pararam o contato direto, né, com o pessoal de rua, né? Então, vamos orar pela vida do pastor Gildo. O pastor Gildo é do grupo de risco, né, e ele está na UTI. Né? Orar pelas famílias enlutadas, né, e diversas famílias enlutadas, inclusive de pastores. Né? Da mesma forma que há uma baixa entre professores, também há uma baixa considerável entre pastores. Né? Alguns, inclusive, bastante conhecidos que partiram essa semana e têm partido ao longo do tempo. Né? Toda semana, às vezes, 2 ou 3 informações de pastores aqui em Pernambuco, em Recife, né, ou pessoas conhecidas a nível nacional que estão partindo. Né? Então, vamos orar pelas essas famílias para que Deus console. Mas bora falar de coisa alegre, né? Irmã Júlia. Graça e paz. Amém. Eu queria agradecer por mais um dia de vida e que a gente descobriu ontem o sexo do bebê, é Heloísa. A gente está muito feliz e a gente queria agradecer mais e mais a ele e ela está bem, graças a Deus. Amém, amém. Já está há quantos meses? Vou fazer 5. Fazer 5. Daqui a pouco chega, né? Que bênção. Passou os enjoos? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mais alguém, meus queridos, que deseja fazer um agradecimento, um pedido? É nossa irmã Aparecida Carneiro. Graça e paz, igreja. Eu Amém. quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelos livramentos que Ele tem dado. Quero agradecer a Deus pelo livramento que Ele deu a um dos meus filhos. Também quero agradecer a Deus pela uma porta de emprego que Ele abriu para a minha filha. Porque Deus, Ele abre porta dentro de porta, né? Amém. E em meio a essa pandemia, Deus, Ele, assim, realizou o desejo do coração dela. E eu creio que tudo é para a honra e glória do Senhor. E também quero pedir oração pela minha nora, que ela está com Covid. Ela fez o teste, deu positivo. E assim, ela estava se sentindo muito mal e assim, principalmente com falta de ar. Mas daí ela está com medo. Ela não falou no hospital que estava com falta de ar, para não ficar internada. Mas eu creio, né, que Deus, Ele pode fazer o melhor, né, na vida dela. Amém? Amém. Mais alguém? Queria que orasse pela minha mãe. Minha mãe ela foi diagnosticada alguns dias atrás também com Covid, mas graças a Deus ela está bem, né? Não teve nenhum tipo de reação, né? Nem coriza, nem febre, nem dor de cabeça. Ela fez o exame pelo fato de todo mundo na casa, né? Na casa de cima, no andar de cima estava, né? O meu cunhado, o meu sobrinho, sogra, né? Então ela resolveu fazer, né? Fez, deu positivo, mas ela não teve nenhum sintoma, graças a Deus. Se esse exame realmente estiver correto, graças a Deus, até agora ela não teve sintoma algum. Amanhã ela provavelmente vai ter que fazer um novo exame de Covid, ela vai ser atendida lá na restauração para a possibilidade de encaminhar para a questão da cirurgia. Então, que os irmãos estejam orando para que Deus possa fazer a sua vontade. Ela estando bem, né, se já tiver resolvido a questão do Covid, provavelmente vai dar andamento à questão da cirurgia. Então, que Deus possa estar no controle, e Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Convido nesse instante a nossa irmã Sandra Lima e o nosso irmão Henrique, para esses dois irmãos estarem elevando a Deus 2 palavras de oração nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de como igreja, ó Deus, estarmos aqui para engrandecer, louvarmos o teu santo nome. Pai, queremos te apresentar no teu santo templo, ó Deus, cada pedido que foi feito aqui neste local, ó Deus, aqueles também que ficaram no íntimo do nosso coração.
Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós, contempla-nos, Senhor, do teu lado aí, do teu Pai eterno, do lado direito. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, porque o Senhor não tem permitido que nada tenha nos faltado, ó Deus. Ó Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Visita, Senhor, cada enfermo desse que foi citado aqui, que está nos hospitais, ó Deus. Vem com o teu Santo Espírito, com o teu sopro, ó Deus. E exala ali, Senhor, ar naqueles pulmões, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus. Sei que com a equipe médica, ó Pai, não tem sido fácil para esse pessoal, Pai, que está na linha de frente, ó Deus. Capacita, dá amor, Senhor. E nos ajuda, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo e estamos reunidos diante da tua presença, Senhor Deus, para junto, em uma só voz, estarmos louvando e agradecendo ao teu nome, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu amor, reconhecendo a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nós nos reunimos aqui diante da tua presença, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nesse momento, Senhor Deus, queremos estar apresentando a cada pedido qual foi feito aqui na tua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar atendendo a cada pedido conforme seja a tua vontade, ó Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que a cada dia está aumentando, Senhor Deus, o número desta doença. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida destas pessoas, Senhor Deus, que o Senhor possa estar confortando os familiares, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que perderam seus familiares, seus filhos, perderam sua mãe, que perderam seus irmãos. Eu tenho, Senhor Deus, várias pessoas que compra lá na loja, Senhor Deus, que está falando que perdeu o pai, que perdeu mãe, que perdeu sogra, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar confortando, Senhor Deus. Foi o caso de um cliente meu, que a gente chama ele de Sportburg, e ele perdeu a sua mãe e a sua irmã também está entubada, Senhor Deus, necessitando das nossas orações. Outras pessoas também, Senhor Deus, que foi apresentada aqui na nossa igreja, pedimos que o Senhor possa estar indo ao encontro de cada uma delas, Senhor Deus, que o Senhor possa estar confortando os corações, que o Senhor possa estar colocando fé nos seus corações, que o Senhor possa estar quebrantando os seus corações, para que eles possam crer mais em Ti, ó Deus, crer que existe um Deus que é Deus de milagres, que é Deus que para Ele nada é impossível, Senhor Deus, que eles possam se doar da sua face, Senhor Deus, e confiar em Ti, ó Deus. Ó Deus, abençoa também aquelas pessoas, Senhor Deus, que nessa chuva perderam seus bens materiais, Senhor Deus, que foram atingidos, Senhor Deus, que muitas pessoas perderam geladeira, perderam comida dentro de casa. Tem o caso de funcionário meu lá também, Senhor Deus, que a água chegou quase a metade da sua casa, atingiu geladeira, atingiu o seu guarda-roupa. Te pedimos, Senhor Deus, que possa estar sobre essas vidas das pessoas, confortando, Senhor, possa estar tocando os corações para que nós possamos também estar ajudando aquelas pessoas que estão necessitadas, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, a direção deste culto. Deus, abre nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor, e que tudo que venha a ser falado aqui, Senhor Deus, possa estar preenchendo nossos corações, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui ciente que nós ouvimos a tua voz, que nós ouvimos o Senhor falar nos nossos corações. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Façamos todos a leitura bíblica responsiva, que encontra-se no texto de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, e Mateus, capítulo de número 6, verso de número 13, a parte B desse verso, conforme transmitido no nosso data culto e também no nosso boletim. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também Jesus ensinou os seus discípulos, como também João ensinou os seus discípulos. Perdoa-nos, todos juntos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não vos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Meus queridos, nós, como comunicações, nós gostaríamos de destacar que a programação do culto dessa noite tem sido gravada, né? Por essa razão, né, os nossos irmãos, aí o nosso irmão Aquiles, nosso irmão Alex estiveram auxiliando, nosso irmão Jairo
tiveram auxiliando para que os pedidos de oração também fossem feitos e gravados. Então, tudo que aconteceu no culto nessa noite vai ser transmitido às 8 horas da próxima quinta-feira. E às 8 horas de hoje, nós assistiremos, todos aqueles que desejarem, e eu convido que você possa curtir, e assistir e compartilhar com os seus vizinhos, com os seus amigos, com os seus parentes, a programação do culto da semana passada. Então, hoje, às 8 horas da noite, vai estar estreando o culto, né, da semana passada, e tudo que está acontecendo aqui nessa noite, nós teremos a oportunidade de assistir na próxima semana. Então, já que hoje houve essa iniciativa desses irmãos, né, de os pedidos de oração ficarem melhor audíveis na gravação, né, para que todos possam entender o que está sendo falado, né, de uma maneira que todos possam compreender, né, não ficar vago, mas os microfones serem levados para que cada um possa fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Então, aproveitem a oportunidade e sejam bastante objetivos. Aproveitem a oportunidade, seja objetivo no seu agradecimento, seja objetivo no seu pedido, a fim de que a gente possa ganhar tempo. Amém? E, enfim, que Deus continue nos ajudando e orando para que a vontade do Senhor possa ser estabelecida. Nós colocamos uma nota nos grupos de WhatsApp da nossa igreja em relação à questão das doações de alimento. Então, queria ajudar, pedir aos irmãos, a fim de que estivessem nos ajudando nessa iniciativa de poderem estar recolhendo materiais de alimento, a fim de podermos estar ajudando aqueles que necessitam. Que assim o Senhor continue nos abençoando para abençoar outras pessoas, porque nós acreditamos que esse é o propósito da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem nos abençoado, a fim de nós continuarmos abençoando as pessoas que estão ao nosso redor. Façamos a leitura do momento de dedicação de bens e vidas, onde teremos a oportunidade de demonstrar, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, a nossa gratidão a Deus e a nossa fidelidade. É uma maneira de nós demonstrarmos que nós somos gratos a Deus pelas bênçãos financeiras derramadas, pela maneira que Deus tem suprido as nossas necessidades, e é uma maneira de nós demonstrarmos a nossa fidelidade a Ele, de nós compreendermos esse princípio bíblico da contribuição e que nós somos desejosos em agradar a Deus obedecendo. Nesse instante, nós convidamos os irmãos do louvor, estaremos todos juntos louvando o hino do Inário Betel, Solta o Cabo Danal. Com bastante alegria, nós estaremos louvando esse hino, que é de número 367. Todos juntos façamos a leitura do texto de Tiago, capítulo 5, verso do número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Logo após esse cântico, quando os irmãos terão a oportunidade de contribuir, seremos elevados a Deus em uma palavra de oração pela nossa irmã Ligiane Carneiro. Ligiane Cordeiro. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando passado és, onde as ondas voltar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo das almas, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha
sem mais fé, Ele ouve ao crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo na nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Senhor, oremos. Senhor Deus, Pai que estás no céu, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, que recai sobre nós, Senhor, todos os dias, como a tua palavra diz, que todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque foi depositado aqui no teu altar os dízimos, as ofertas, Senhor, os pedidos, meu Deus, os corações aflitos, aquilo que ficou dentro de nós, Senhor, e nós não queremos expressar nesta noite, mas tu sondas e sabe de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o nosso pão, o nosso provimento, Senhor. Tu tem feito, tu tem ido lá e colocado a nós, mesmo a gente não merecendo, ó Deus. Tu faz coisas novas em nós, Senhor. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, continua conosco nesta noite, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Capítulo de número 3, verso de número 21. Lamentações, capítulo 3, verso de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te bendizemos ao teu santo nome, pois o Senhor é bom, pois a tua misericórdia tem durado para sempre nas nossas vidas. Te louvamos pelo privilégio que temos nessa noite de estarmos aqui reunidos como tua igreja, a fim de te adorar, de te render louvores, de abrirmos os nossos lábios para te exaltar, e isso fazê-lo na certeza que o Senhor está presente na beleza da tua santidade. Te louvamos pela tua palavra lida nessa noite e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo nos momentos que se seguirão, onde a tua palavra deve ser ministrada. Que o Senhor possa nessa noite, através do teu Espírito Santo, abrir a nossa mente à compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja nos falar, e que essa palavra produza em nós consolo, exortação e edificação, pois esse é o propósito da tua palavra proferida. No nome santo do teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Meus queridos, acredito que essa passagem é uma passagem que ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, sobretudo na tradução atualizada, onde vai nos encorajar a trazer à memória aquilo que de alguma maneira possa nos dar esperança. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de nessa mesma passagem, nos versículos posteriores a esse versículo, ao versículo 22, versículo 23, versículo 24, versículo 25,
enumerar, versículo 26 em diante, né, vários versículos desse capítulo, de enumerarmos algumas razões pelas quais nós podemos trazer em memória aquilo que pode nos dar esperança. Mas nessa noite nós gostaríamos de pensar um pouco, refletir, não nessa passagem propriamente dita, mas gostaríamos de usar esse texto, né, Lamentações capítulo 3, verso do número 21, como um texto introdutório, no sentido de pensarmos um pouco sobre as verdades, sobre aquilo que a pandemia nos fez lembrar. O dia a dia, às vezes, nos fazem esquecer, né, a correria do dia a dia, desses dias agitados que nós estamos vivendo, por muitas vezes nos fazem esquecer algumas verdades que não podem ser esquecidas do nosso coração. A todo instante e todo momento, existem algumas coisas que o Senhor deseja que estejam diante de nós, né? Não é à toa que havia aquele costume, aquela prática entre os hebreus, de que eles pegavam as escrituras e porções das escrituras eram espalhados por alguns pontos estratégicos da casa, inclusive na entrada, nos umbrais da porta, em alguns pontos estratégicos, porções da palavra de Deus eram colocados na expectativa de que as pessoas, os moradores daquela casa, não se esquecessem em momento algum das verdades que estão contidas na palavra de Deus. Eles entendiam com essa prática, com esse costume, de que a palavra de Deus deveria ser a todo tempo lembrada, de que não haveria um momento sequer, enquanto aqueles homens estivessem dentro da sua casa, que eles se esquecessem das promessas, das advertências, dos conselhos, das instruções dadas pelo Deus de Israel, pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Há, inclusive, algumas expressões de alguns povos que eles chegavam até mesmo a fazerem uma fita onde eles colocavam as porções da Escritura dentro de uma caixinha que era colocado enquanto eles se reuniam. Então, aquela caixinha havia porções de textos sagrados atados na sua testa, na expectativa de eles dizerem para as pessoas ao seu redor que ele desejava que a palavra de Deus estivesse na sua mente, ocupasse a sua mente, e que ele estava disposto a fazer com que as pessoas ao seu redor tivessem essa compreensão. Infelizmente, o dia a dia, e às vezes a maneira que nós estamos encarando o nosso viver cristão, nós acabamos esquecendo muitas das verdades que não poderiam ser esquecidas, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. O momento de pandemia, né? Então quase todos os cultos é quase impossível nós não tocarmos nessa palavra, pandemia, uma palavra que era desconhecida para nós até pouco tempo atrás, né? Mas que se tornou hoje tão habitual no momento que nós estamos vivendo. Seja através das pregações, seja através das lições, seja através de momentos de oração, né? E até mesmo algumas canções que têm sido produzidas nesse momento, nos faz lembrar e marcar esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo que algumas pessoas estão aflitas, esse tempo que algumas pessoas estão desesperadas, esse tempo que faz com que algumas pessoas elas não consigam mais retomar a sua vida. Nós entendemos de que há muitas pessoas que defendem certas ideologias por interesses políticos, né, por aspirações políticas, por interesses políticos, né, por crenças políticas, né, mas há algumas pessoas que, alimentado por toda, né, a situação que nós estamos vivendo e influenciado por aquilo que está ao seu redor, né, que tenta de alguma forma fazer com que essa tragédia que nós estamos vivendo se torne ainda maior, elas realmente estão apavoradas, né, elas estão temerosas, né, e isso apenas contribui para que a situação apenas se torne ainda mais caótica do que já está. Mas nós começamos a vislumbrar, meus queridos, quando lemos a palavra de Deus, de que em momentos cruciais da nossa vida, em momentos decisivos da nossa vida, em momentos que somos confrontados e que somos lançados em adversidades, em tribulações, em adversidades, o Senhor nos encoraja a trazer sempre em memória aquilo que nos traz esperança, de que nós não podemos nos esquecer em momento algum. E acredito que esses dias que nós estamos vivendo, pouco mais de um ano já de pandemia, pouco mais de um ano de quarentena, de restrições, nos faz lembrar de algumas verdades que por vezes elas passavam despercebidas e esquecidas. É verdade também, e nós podemos afirmar sem sombra de dúvida, de que há muitas pessoas, apesar de estarem vivendo há mais de um ano em quarentena, né, em algumas restrições, né, de terem a sua vida mudada e alguns mudado de ponta cabeça, ainda não aprenderam, ainda não caiu a ficha.
ainda não se dão conta que estão vivendo numa situação, num mundo extremamente diferente daquele que nós tínhamos há algum tempo atrás. Há um risco eminente, e isso fica claro quando nós vemos aí algumas pessoas, que estão num momento alegres, felizes, se divertindo, às vezes numa praia, às vezes num churrasco, e quantas dessas pessoas no próximo final de semana não estarão mais com as suas famílias? Nós temos acompanhado isso através do nosso círculo de amizade, através das redes sociais, fica claro isso. Pessoas que estavam bem, estavam vivendo a sua vida normal, e dentro de uma semana tudo mudou, e tudo mudou para pior. Tudo mudou para marcar aquela família pela dor do luto, pela dor da saudade, pela dor da tristeza, que são inevitáveis, mesmo nós sabemos tendo a nossa esperança eterna, mas a nossa natureza carnal, limitada e humana não nos deixa estar livres, isentos desse sentimento. E a dor da saudade é algo terrível, a dor da partida é algo terrível, que por mais que nós saibamos e tenhamos a nossa esperança eterna, vez ou outra, essas verdades elas são confrontadas com essa triste realidade que é a dor da saudade. A saudade ela dói, ela machuca, ela fere. Mas que verdades então seriam essas? Que verdades seriam essas que são tão lembradas nos nossos dias, nesse período de pandemia, e que nós precisamos não apenas lembrá-las nos dias de hoje, mas mantê-las vivas no nosso dia a dia, sempre. Se você ainda não tinha parado para pensar antes desse período, dessas verdades, de algumas dessas verdades, eu proponho que você possa analisá-las, pensá-las, refleti-las e ampliá-las, não apenas nesse período de pandemia e de quarentena, mas para o resto da sua vida. Que verdades seriam essas, pastor, que nós podemos e devemos trazer em memória para vivermos a nossa vida cristã de maneira mais vigilante, de maneira mais prudente e de maneira mais de prontidão para encontrarmos com o nosso Deus e Pai? Se fôssemos enumerar, começaríamos dizendo, meus queridos, de que as verdades que essa pandemia nos trouxe têm a ver muito com a brevidade da vida. Quantos de nós imaginamos, e quantas pessoas já não estão mais aqui entre nós, imaginavam, viviam as suas vidas como se não fossem morrer. E algumas estão vivendo como se não fossem morrer. Estão vivendo como se fossem eternos. E por imaginarem, por não se aterem a essa realidade, expressa no texto sagrado de que a nossa vida é como a chama de uma vela. E a chama de uma vela, quando o texto sagrado faz essa menção, uma chama, a nossa vida é como uma chama, é como um sopro, ele logo desaparece. Um sopro logo desaparece. É apenas um momento, muito breve. A chama de uma vela é muito breve. Basta apenas o abrir e fechar de uma porta, um abrir e um fechar de uma janela, pode ser o suficiente para que aquela vela possa se apagar. E isso nos traz essa certeza, nós não podemos, em momento algum, abrir mão dessa verdade. Nós não podemos fazer com que essa verdade nos tire a paz, nos tire o sono. Apesar da dor, da saudade, nós precisamos ter consciência do nosso destino eterno, e em meio a essa verdade, nós precisamos ter paz no nosso coração, na certeza de que nós temos um Deus que cuida, que nos protege, que vela pela nossa vida, não apenas nesta vida, que cuida de nós não apenas nessa vida, mas na vida por vir. Não é à toa que o texto sagrado vai nos dizer, através do apóstolo Paulo, de que se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós temos uma vida, apesar da dor, da saudade que nós enfrentaremos, resultado da nossa natureza humana, resultado da nossa natureza carnal, nós temos a certeza de que Deus ele nos acompanha, de que Deus estará conosco todos os dias. E por essa razão deveríamos ter a consciência de que a vida é muito breve. Como é breve. Por mais que venhamos viver, e talvez alguns que estão partindo com uma idade avançada, na casa dos 80, 70, 90, isso faz com que as pessoas olhem, puxa, quanto tempo essa pessoa viveu, quantas experiências ela teve, quantas dores, inclusive percas da saudade, ela acumulou ao longo da sua vida. Mas partiu. Alguns têm partido com os 80, 90, um pouco mais, mas alguns têm partido muito cedo. Mas independente de qual seja a idade daqueles que têm partido, seja um recém-nascido ou seja um ancião na casa dos 90, ainda assim
a sua vida teve uma curta duração comparado à eternidade. O que é a nossa vida comparada à eternidade? O que são 90, 100, 107 anos comparado com a eternidade? É muito curto. A pandemia nos veio mostrar, escancarar diante de nós, de que a vida pode ser muito breve. A vida é breve e ela pode ser mais breve do que aquilo que podemos imaginar. A pandemia veio nos trazer também a realidade de que a vida ela é muito frágil. E como é frágil? Há pouco citei o texto bíblico quando fala a respeito de uma chama, o abrir e o fechar de uma porta, o abrir e o fechar de uma janela, e já foi a chama, apagou a vela. É necessário novamente acender, porque a vela já se foi, né? A chama da vela já se foi. Tão frágil ela é. Essa pandemia, esse momento de pandemia, nos veio trazer essa verdade, de que a vida, a duração da vida é muito limitada e de que a fragilidade da vida é algo que deve mexer conosco. É tão frágil e a sua duração é tão incerta de que nós podemos estar vivos hoje e não temos certeza alguma que estaremos aqui, nem vou dizer no culto da próxima quinta-feira, mas até mesmo no culto do próximo domingo. Já podemos estar na eternidade, e essa é a realidade estampada nas Escrituras e que nós temos visto no nosso dia a dia. A pandemia nos trouxe uma outra verdade que nós não podemos nos esquecer, e essas verdades, elas não precisam trazer em nós tristeza, mas elas precisam trazer conosco esperança. Mas pastor, como é que eu vou ter esperança? O senhor leu um texto tão belo, eu imaginava que essa mensagem seria uma mensagem tão confortadora, e o senhor vem falando sobre brevidade da vida, o senhor vem falando sobre a fragilidade da vida, mas ora, essas verdades, essa realidade da vida cristã, elas foram mostradas nas Escrituras. Deus, em sua onisciência, em sua soberania, e no seu cuidado com cada um de nós, Ele fez questão de manter essas verdades escritas nas Escrituras, a fim de que tivéssemos contato com essas verdades, com essa realidade, e isso deveria alegrar o nosso coração. Que bom que nós sabemos, o povo de Deus, ela tem plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a fonte demonstrada do amor de Deus, e esse Deus, no seu amor, no seu cuidado, no seu zelo, para com cada um de nós, deixou claro de que nós não somos eternos nessa vida, de que a eternidade é algo adquirido através de Cristo Jesus, que morreu para nos salvar, e que apenas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos participantes então dessa vida que é eterna. Até lá, nós não desfrutamos dessa eternidade patente com Deus, mas nós devemos alegrar, porque esse Deus que nos ama, Ele deixou claro de que a vida é breve e de que a vida é frágil. E essa é uma demonstração de amor, porque o Senhor nos ensina que nós precisamos agir com responsabilidade nessa vida, que nós precisamos agir com prudência nessa vida, de que nós não podemos agir de maneira irresponsável. Por quê? Porque a vida passa depressa demais, porque nós somos frágeis demais para agirmos de maneira irresponsável com o nosso maior bem, porque o nosso maior bem, meu querido, é a sua própria vida. Sem a sua vida, tudo que você tem, as pessoas, todos os bens, tudo que você vier acumular nessa vida, não tem valor nenhum para você, se você perder a vida. Nos faz lembrar, por exemplo, daquele texto do rico, aquele homem rico, em que o Senhor vai dizer: louco, tu acumulaste tanta riqueza nesta terra, mas hoje tu vai morrer, e teus bens para quem irão? Então, sua maior riqueza, o seu maior patrimônio, meus queridos, é a sua própria vida. De nada para nós vai adiantar sermos milionários, ricos, bem-sucedidos, se nós não temos vidas para desfrutar, se nós não teremos o fôlego de vida e se partiremos para a eternidade. Mas Deus nos ensina que a vida é frágil e que a vida é breve, a fim de que tenhamos a sabedoria de viver para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. É por essa razão que o apóstolo Paulo, no capítulo 10, do versículo de número 31, do livro de 1 Coríntios, na sua primeira carta ao 1 Coríntios, vai nos dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus.
A Bíblia também, meus queridos, nos mostra, e é uma das verdades que nós podemos trazer, que a pandemia nos trouxe, é das incertezas da vida. Meu Deus do céu, tudo se tornou algo incerto, né? Nós estamos vivendo agora debaixo de um decreto que vai até o dia 28 desse mês, no mês de abril, mas nós não sabemos como será a partir do dia 28. Nós não sabemos, né? Os números estão bons, outra hora eles pioram, nós não sabemos, nós não temos como prever o futuro, né? Às vezes nós ligamos lá, né, e pesquisamos como vai ser o clima do próximo dia, né, e o pessoal vai dizer, olha, às vezes vai ter pancada de chuva, né, e eles vão dizer todo o roteiro de como vai ser o dia, né, às vezes até a semana, mais de um dia, e quantas vezes nós não fomos surpreendidos, porque eles estão, eu vi lá que ia ser sol, mas choveu, né? Rapaz, disseram que ia estar chovendo, mas está fazendo um sol tão bonito. Algumas vezes né, tudo certinho, mas acredito que alguns irmãos já se surpreenderam com isso. Puxa, disseram que ia estar chovendo, né, mas não choveu nesse dia, né, fez até um sol legal, né, mas disseram que ia fazer sol, mas está chovendo, né, eles erraram, né, o pessoal do clima errou, né. Então essas incertezas que às vezes nós víamos através dessa questão de como vai ser o dia de amanhã, do clima, ela acaba tomando várias esferas da nossa vida, né? Das incertezas que nós acabamos vivenciando nesse período. Como vai ser o dia de amanhã, se eu vou continuar empregado, se eu não vou continuar empregado, né? Como vai ser a questão da saúde, se eu vou ao mercado, qual vai ser o resultado disso, né? Se eu vou pegar se eu vou pegar o vírus, se eu vou pegar o coronavírus, se eu não vou pegar o coronavírus, né? Como é que vai ser essa questão da quarentena? A igreja fecha, a igreja abre, né? A igreja vai ser até as 5, a igreja vai ser até... Nós estamos lançados, né, em um período de grandes incertezas, né? Um parente meu está enfermo, né? Mas ele é algo leve, né? É só uma gripezinha, né? Ou é algo que evoluiu para algo mais sério? Entubou, meu Deus, vai sair ou não vai sair? Estamos vivendo num período de grandes incertezas. Vamos conseguir ou não vamos conseguir pagar as dívidas? Seremos lançados em um caos político, econômico, social, ou o Senhor nos dará sabedoria e equilíbrio para conseguirmos prosseguir de uma maneira que glorifica o seu santo nome e que tenhamos a bênção de Deus sobre nós como igreja, como nação, né, como cidade, como estado. Deus o sabe. Cada dia que passa fica claro as incertezas, né, que estão diante de nós. E essas incertezas também são mostradas nas Escrituras. Deus ele não nos deixou enganar em momento algum. Não é à toa que o texto sagrado vai nos dizer que antes de fazer qualquer coisa, diga se o Senhor quiser. Tiago vai inclusive sugerir isso. Se assim o Senhor desejar, se assim o Senhor quiser, se assim for a vontade do Senhor. Dependendo da sua tradução, assim vai estar expresso. O que era que esses escritores bíblicos estavam relacionando com essa verdade? De que o dia de amanhã não se tem certeza. Não se tinha certeza naquele momento, não se tinha certeza no início do ano de 2020 e muito menos no dia de hoje. Nem nunca se terá certezas absolutas acerca do nosso futuro. Apenas Deus, que é onisciente, que sabe do futuro, quando que o nosso futuro para Ele já é passado, porque Ele conhece todas as coisas, né? Nosso tempo está limitado, mas Deus, né, o tempo de Deus é atemporal, né? Então Deus ele vê tudo e Ele sabe de tudo de maneira antecipada e tudo acontece diante do olhar patente de um Deus que conhece todas as coisas. Mas as incertezas, elas ocupam a nossa vida e ela tem muitas vezes tirado a paz de muitos corações. Pessoas que às vezes elas traçavam a sua vida e o roteiro da sua vida, o seu dia, o seu mês e a sua semana de uma maneira tão certinho, né? Tudo tão certinho. A sua vida estava encaixada, tudo de uma maneira correta, né? Havia um cronograma do mês onde tudo acontecia da maneira certinha. De repente tudo mudou. De repente tudo virou de ponta cabeça e agora nós não sabemos ao certo como vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos ao certo de como será o dia de amanhã. Essa verdade bíblica que nós não poderíamos esquecer jamais, em nossos dias tem vindo com muita força. Nós não sabemos. É preciso ser
é preciso estar dormindo durante esse período, espiritualmente, para não conseguir enxergar que nós não temos certeza de como será o dia de amanhã. Nós, cristãos, que temos uma Bíblia à nossa disposição, que a lemos e que não apenas enfeitamos uma gaveta na nossa casa, mas que a lemos, compreendemos essa verdade, de que a vida é algo incerto, de que nós não sabemos como será o dia de amanhã, mas sabemos que Deus estará no nosso amanhã. E a certeza de que Deus estará no nosso amanhã nos traz paz e consolo, na certeza de que se eu tenho Deus no meu amanhã, todas as outras coisas me serão acrescentadas, ao seu tempo, do seu modo, de acordo com a sua vontade. Poderíamos também destacar, meus queridos, uma outra verdade que a pandemia nos trouxe: a importância de relacionamentos familiares saudáveis. Meu Deus, esse ano para algumas famílias tem sido terríveis, porque a ausência de praia, a ausência de shopping, a ausência de pizzaria, a ausência de tudo aquilo que algumas pessoas estavam acostumadas a viver na sua rotina diária, semanal, agora foram privados. E agora ficou claro que muitas vezes o que eu tenho como família não é algo saudável, é algo tóxico, é algo que adoece, é algo que, em vez de me alegrar, me traz tristeza, dor e angústia. Isso fica claro com os relatos, com os números, com as estatísticas que têm sido levantadas de pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão sendo vítimas de agressões dentro de casa. Maridos que têm agredido a esposa, esposas que têm agredido, pais que têm agredido os filhos, filhos que têm agredido os pais, às vezes até idosos, como nós temos acompanhado nas manchetes de jornais Brasil afora. A tensão do dia a dia, o nervosismo, o estresse, tudo junto e acumulado, acaba fazendo com que, por si só, já é algo que vai fazer com que um lar saudável e equilibrado sofra algumas tensões. E um lar desestruturado. Um lar onde não há amor, um lar onde não há diálogo, um lar onde não há perdão. Imagina como é esse lar. Tira aí tudo isso que nós fomos tirados desses dias de pandemia e agora você só tem sua família. E você descobre que a sua família, em vez de lhe proporcionar paz, segurança e estabilidade, a sua família é o que mais lhe dá dor de cabeça. É aquilo que lhe tira a paz, é aquilo que lhe deixa magoado, é aquilo que lhe traz tristeza. Que na verdade você está sentindo saudade porque você não está tendo a vida normal, porque você está se sentindo preso, acorrentado dentro da sua casa. Era tão bom quando só íamos para casa para dormir, era tão bom quando chegava apenas para dormir durante a semana, e nos finais de semana tinha família, né? Casa dos parentes, amigos, né? Mas agora que só tenho a minha família, eu percebo que a minha família, ela talvez não seja saudável como eu gostaria que fosse. E embora algumas pessoas abram mão dessa realidade porque não estão preocupadas com a sua família, não amam a sua família, às vezes essa família foi construída de uma maneira equivocada, através de um erro, né? Mas nós aprendemos, meus queridos, qualquer pessoa sensata, qualquer cristão entende a importância de ter uma família saudável, de ter relacionamentos familiares saudáveis, onde os gritos, a zombaria, a afronta, elas tentam ser controlados, onde a esposa procura ponderar as suas palavras antes de pronunciar, temendo machucar o seu marido, né, ferir o seu marido e sangrar o seu marido. E às vezes, nesse período de pandemia, nós nos acostumamos a ferir aqueles a quem mais nos amam. Nós acostumamos, nesse período de pandemia, a ferir aqueles a quem mais amamos. Tensão, estresse, todas essas questões aí, né, que está acontecendo, que mexe com as nossas emoções, elas são usadas elas são usadas muitas vezes como desculpas para não admitir. Seria tão bom se nós estivéssemos em outro lugar. Nós sabemos que essas coisas contribuem. Mas nós em Cristo precisamos lutar contra esses sentimentos que têm sido implantados em nós pela situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter a mente de Cristo e construir relacionamentos saudáveis, lutar
porque precisa lutar para ter um relacionamento familiar saudável, onde o marido tenha prazer em estar, onde a esposa tenha prazer em estar. E muitas vezes, nesse período de pandemia, ficou claro que às vezes, como marido, fracassamos na tentativa de levar a esposa para um patamar de segurança e tranquilidade. E às vezes, fracassamos não pela questão financeira, o desemprego, né, a questão financeira de não ter um salário elevado para suprir a necessidade da esposa, né, ou inferior ao da esposa, no caso das esposas que trabalham. Não é essa a questão financeira, é a questão de segurança, de posição dentro de casa, como sacerdote, como cabeça do lar. Sim, meus queridos, a pandemia veio nos mostrar com clareza como é importante ter relacionamentos familiares saudáveis, onde o respeito, o perdão e o amor são levados em consideração. Haverá necessidade de perdão? Com certeza haverá. A tensão produzirá ações e reações que serão inevitáveis pedir o perdão. Será inevitável reconhecer com humildade que erramos nas nossas ações, nas nossas palavras. E é bom que seja assim, para que as feridas não acabem se tornando algo mais sério, né? Algo mais sério. Mas isso, uma coisa é certa, né? As agressões, o número de divórcios e outras atitudes tem feito com que as pessoas mostrem claramente de como é complicada a questão do relacionamento, de como é importante relacionamentos familiares saudáveis. Agressões, abuso, suicídio e tantas outras coisas escancaram diante de nós, nesse período de pandemia, como é importante relacionamentos saudáveis com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude dia após dia a desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos que de fato o homem cumpra o seu papel como homem, a esposa cumpra o seu papel como esposa, como coajudadora, como alguém que entende a sua missão, e os filhos também entendam essa responsabilidade. Faça, comece por você, né? Coloca como missão sua, comece por você, faça a sua parte, para que o seu lar torne-se um lugar, um pedacinho do céu, um lugar de bênção, um lugar saudável, que exale saúde e que não adoeça as pessoas, não adoeça a autoestima, não adoeça as emoções, né, a ansiedade, né, e às vezes atitudes muitas vezes geradas dentro do lar acaba fazendo com que gere no coração do outro esse sentimento. Infelizmente, mas entre nós não é bom, não deve ser assim. A pandemia veio nos trazer também, meus queridos, de que nós precisamos administrar bem as nossas finanças. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Algumas pessoas quebraram completamente, porque não conseguiram, não entendiam a importância de administrar bem as suas finanças. E a Bíblia nos diz que nós precisamos estar atentos para administrar bem as nossas finanças. Que nós não podemos cair na tolice de comprar aquilo que nós não precisamos para agradar ou arrancar elogios de quem nem conhecemos. Porque algumas vezes é assim. Precisamos ter sabedoria para viver dentro daquilo que nós temos. Sabendo, no muito ou no pouco, manter o equilíbrio. Porque nesses dias, aqueles que não tiveram uma boa estrutura financeira lá atrás, quebraram completamente. E hoje, nesse período de pandemia, nós acabamos entrando dentro de uma situação em que começamos a se encaixar, dividir algumas coisas tiveram que ser cortadas para se encaixar dentro dessa realidade. Pelo menos deveria ser assim. Por quê? Pelas incertezas da vida, pela fragilidade da vida,
pela durabilidade da vida, nós precisamos ter equilíbrio financeiro para que a nossa vida e a nossa morte não se torne um problema para aqueles que vão ficar. Precisamos ter sabedoria para viver dentro das nossas rendas. Precisamos ter sabedoria para empreender. Muitas pessoas não tinham condições alguma. Receberam lá o auxílio emergencial e hoje estão tocando a vida. São pessoas que não tinham absolutamente nada, vagavam de um lugar para o outro, né? Eram pessoas que faziam trabalhos domésticos na expectativa de suprir com dignidade o pão de cada dia. Mas aí veio o auxílio emergencial. Essas mulheres, como nós temos acompanhado através de alguns testemunhos, recebeu aquela verba e investiu. Ela produziu. Ela pegou um dinheiro que não tinha e fez com que esse dinheiro trabalhasse ao seu favor. Isso é sabedoria. É isso que Deus espera dos seus filhos em tempos de crise. Em tempos de crise são oportunidades que o Senhor tem dado ao seu povo para que ele cresça, para que ele avance em todas as áreas da sua vida. E nesse período de pandemia, onde muitos estão fechando, a crise está instalada, é uma oportunidade que algumas pessoas tiveram de avançar, de crescer e de empreender. E estão fazendo, e estão sendo bem-sucedidas. Por quê? Porque arregaçaram as mangas, não choraram sobre o leite derramado e partiram para fazer alguma coisa importante, pedindo o auxílio de Deus para que Deus desse sabedoria e estratégia. Então, essas pessoas tiveram uma atitude para fazer algo diferente, na expectativa de suprir com dignidade a sua casa e a sua família. Então nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo e aproveitar a oportunidade, ter equilíbrio financeiro. E essas lições não precisam ser só para hoje, mas para a vida toda. Para a vida toda. De termos a sabedoria de administrar as nossas finanças, para que as nossas finanças trabalhem, para que as minhas contas trabalhem para mim, né? Seja algo ao meu favor, e não que eu seja escravo das minhas contas, escravo das minhas dívidas. Mas as minhas dívidas, as minhas contas, elas precisam de alguma maneira trabalhar ao meu favor, o meu bem-estar, a minha saúde, o meu equilíbrio, e não contra mim, para que elas sejam algo que gerem preocupação e desespero. O Senhor deseja que venhamos a viver de uma maneira, ainda que simples, dentro da dignidade, mas que possa ter paz e tranquilidade, vivendo de uma maneira que possamos de alguma maneira ter esse equilíbrio financeiro. E se o Senhor nos der a sabedoria de empreender, poder de alguma maneira reservar alguma coisa para o tempo de crise. O Egito foi salvo, porque eles pegaram os 7 anos e investiram. Eles pensaram, né, sobre a orientação de Deus, viram que haveriam 7 anos de fome. A interpretação do sonho foi essa. E aqueles 7 anos de fartura foram os 7 anos onde eles aproveitaram para crescer, aproveitaram para estocar. Nós precisamos fazer assim por toda a vida. Nós precisamos aprender como as formigas, onde o texto nos diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que é que a formiga faz? Ela pega comida para o dia. Que o Senhor nos dê a sabedoria de vivermos igual as formigas. Mas é muito pouco que nós recebemos. Há algo que nós podemos fazer para empreender? Há algo que nós podemos fazer para avançar? Porque não adianta lamentar sobre o que temos, se nós não estamos dispostos a fazer nada para mudar essa realidade. Há algum concurso que eu possa fazer? Há algo manual que eu possa fazer? Se não há, amém. Deus abençoe. Mas se há, por que não fazer? E por que não faz? Por que lamentar? Por que lamentar? Do que se queixa o homem, senão das suas próprias escolhas? Podemos também destacar ainda, meus queridos, que nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldade, nós temos visto claramente, e isso nos faz lembrar, que apesar de momentos tristes e tenebrosos, há homens que continuam maus e perversos. Não é à toa que Paulo aos Tessalonicenses, a Timóteo,
no capítulo de número 4 da sua segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, vai falar como vai ser os últimos dias. Homens amantes de si mesmos, perversos. E no versículo 13 ele vai dizer, esses homens irão de mal a pior. É o que nós vemos. A situação que está o mundo e as pessoas roubando dinheiro público. Corrupção ativa, passiva de todo jeito. Dinheiro que deveria ser investido para a saúde, para salvar vidas. Pessoas estão morrendo em busca de oxigênio, de fôlego. Enquanto pessoas estão desviando o dinheiro para o seu bel prazer. A Escritura nos mostra isso com clareza. E isso fica claro. A Escritura nos mostra, meus queridos, também, diante desse dia que nós estamos vivendo, que nós precisamos nos preocupar com as pessoas ao nosso redor. Por que você está usando máscara? Boa parte dos que estão usando máscara não é por si só, apenas para se proteger, mas é para proteger o outro. Por que você, quando chega perto da sua mãe, da sua avó, você procura? Se você vem da rua, você... Né? É apenas uma preocupação consigo mesmo? Muitas vezes é uma preocupação maior com o nosso bem maior que a nossa família. Essa é a realidade. E esse tempo de pandemia nos fez lembrar a importância de cuidar uns dos outros. Esse tempo de pandemia nos fez lembrar a valorizar momentos especiais. E esse tempo de pandemia nos veio revelar que esses momentos especiais são recheados de pessoas da nossa família, da nossa casa, do nosso amigo e de ocasiões simples. Um churrasco, uma feijoada, uma festividade da igreja, um piquenique da igreja, um passeio da igreja. Momentos especiais nos fazem lembrar. Essa pandemia nos trouxe esse reconhecimento de que momentos especiais não precisa de muita pompa, não precisa de muito investimento, só precisa ter gente que nos ama e a quem amamos, para que aqueles momentos sejam significativos. O Senhor nos fez lembrar também a ser gratos pela liberdade que nós temos de ir e vir, de poder sair livremente. E essa liberdade, em diversas ocasiões, seguindo protocolos de segurança, ela foi tirada para proteger a nossa saúde, a saúde das pessoas ao nosso redor, mas ela foi tirada. Como é bom poder ir e vir. Quantos esperam? Quantas vezes nós nos programamos para ir ao sertão, mas não pode, né? Tem barreira sanitária, tem aquela coisa toda. A nossa liberdade foi poldada a fim de protegermos as pessoas que amamos e também nos proteger. Essa tem sido a realidade. Mas por último, essa pandemia veio nos lembrar como é importante estarmos juntos com nossos irmãos cultuando a Deus. Como é importante. Como nós valorizamos isso. Como aquece o nosso coração. Não é à toa que a Escritura vai nos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando em assembleia dos santos, juntos, reunidos, louvamos, adoramos e bendizemos o nome do nosso Deus e do nosso Pai. Não tem como dizer que essa pandemia não nos fez lembrar desta grande verdade. Como é importante esses momentos que temos aqui. Os cultos online, as transmissões online, as lives, são bênção de Deus, são instrumento de alcançar muitas pessoas, mas nós entendemos que nada se compara o corpo a corpo, nada se compara de estarmos juntos, de poder ver, dialogar, olhar nos olhos das pessoas. Hoje ainda estamos presos por uma questão de segurança, na questão do afago, na questão do abraço, na questão do aperto de mão. Muita coisa ainda precisa mudar ao longo do tempo, e cremos que esse tempo chegará. Mas por aqui, por hoje, nós entendemos, e sempre precisamos ter em mente, de que é maravilhoso estarmos juntos. Louvamos a Deus pela decisão da Corte Suprema Americana, que liberaram os cultos, que não se pode proibir culto, de que a saúde emocional e espiritual dos americanos depende também das igrejas estarem abertas. Que bom,
né? Que os cultos domésticos que estavam proibidos em alguns lugares não poderiam ser proibidos, mas isso é uma expressão de crença que dentro de protocolos tem que funcionar de maneira natural pela saúde emocional e espiritual do seu povo. Que o Senhor nos ajude aqui no Brasil, que o Senhor nos ajude em Pernambuco, que o Senhor nos ajude aqui em Recife a vivermos essa realidade e a dizer, em meio a essa pandemia, eu tenho aprendido muitas verdades. O Senhor tem me feito lembrar aquilo que algumas vezes eu sou tentado a esquecer. E se algum ponto desse lhe falou o coração, junto comigo, ore, peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, me ajude a viver de uma forma tal que dignifique o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário através da minha vida, através da minha postura. Você não está aqui por obra do acaso. O Senhor desejava que você estivesse aqui. E a nossa oração nessa noite é que a palavra de Deus possa encontrar lugar no seu coração, daqueles que estão aqui e daqueles que vão nos acompanhar através das redes sociais. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao teu santo nome, pois entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso em tudo quanto faz. Te louvamos pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu, por esse culto abençoado, e te pedimos que o Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, responda, ó Deus, às orações que se fizeram nesse lugar. Abençoa-nos, ó Deus, até chegar nos nossos lares e que cheguemos em paz e em segurança. Continua abençoando, ó Deus, a nossa igreja, livra-nos de todo mal, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre nós e sobre os nossos, desde agora como para todos sempre. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.